Olá, pessoal! Estamos aqui diretamente do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, edição de 2023. Eu sou Victoria Mais, cirurgia dentista e assessora científica da Filozon, e hoje nós estamos começando o podcast com a doutora Patrícia Feriosi, que está aqui conosco. Ela vai passar para nós o tema de flúor, mitos, verdades, por que não utilizar o flúor, qual que é essa onda que está surgindo na odontologia. Doutora Patrícia, que é cirurgia dentista também, especialista em endodontia, especialista em ortodontia. Então, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso podcast, o Ozoncast. Fique bem à vontade para a gente conversar, vai ser uma conversa mais dinâmica, porém com bastante conteúdo. Bastante conteúdo. Vitória, obrigada inicialmente pelo seu convite, é uma honra estar aqui. E explicar um pouquinho os mitos e as verdades a respeito do flúor, né? Porque foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira. Então, acho que antes da gente falar logo de cara por que eu não uso mais o flúor, eu preciso contextualizar um pouquinho do porquê que hoje em dia eu preconizo não usar mais o flúor, tá? Ótimo. Então, vamos falar aqui para todo mundo mitos e verdades. Vamos lá. Então, para você começar, né? Até para o leigo que às vezes não é dentista, um paciente, né? E quer saber o que é o flúor, né? Então vamos lá. O flúor, gente, na verdade, assim, né? Na forma natural dele, ele é um gás, tá? Mas a gente não encontra ele na forma natural. A gente sempre vai encontrar ele na forma de fluoreto. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma pasta de dente, você vai sempre encontrar alguns nomes como fluoreto de cálcio, fluoreto de sódio, fluoreto de amina. Então, assim, ele é um halógeno, né? Então, assim, o que é um halógeno, né? Ele tá na nossa tabelinha periódica e ele tá nessa coluninha aqui, né? Junto com o cloro, com o bromo, com o iodo, com o astato, e ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, a gente fala que ele é o mais bullying, ele é o mais fortão. Então, ele vai competir com os outros halógenos, tá? E isso, ali na frente eu vou explicar, isso acarreta, né? Isso interfere na nossa saúde, principalmente quando a gente vai falar do iodo. Então, o flúor, né? Quando a gente tem uma ingestão do flúor, o flúor tem uma afinidade muito grande pelos tecidos que são mineralizados. Então, ele tem a afinidade pelos dentes, pelos ossos, mas também ele tem uma afinidade por algumas glândulas, né? Então, assim, a nossa tireoide, a nossa glândula pineal, e ele é absorvido pela nossa mucosa gástrica e ele é basicamente eliminado pela urina, tanto que a gente pode medir o flúor urinário, né? Mas ele pode ser eliminado pelas fezes, né? Então, assim, para contextualizar, para explicar para vocês o que é o flúor. Então, a gente não encontra na forma natural, sempre na forma de fluoretos. Ok. Eu acho que é bem interessante falar isso, porque hoje a gente vê cada vez mais as pessoas com distúrbios da tireoide, Exato, né? Com distúrbio de outras glândulas. E às vezes as pessoas não entendem por que disso, né? Por que acontece tanto isso? Exatamente. Né? E aí a gente pode ter, óbvio que não é o único fator causal, Sim, mas pode estar influenciando negativamente. Com certeza, com certeza. Vou passar um pouquinho. Então, assim, agora eu vou contar bem rapidamente a história do flúor, né? Como que o flúor chegou na odontologia? Então, assim, lá na década de 30, mais ou menos, né, existia um dentista, o tal do Frederick Mackay, né? Ele morava nos Estados Unidos e na cidade onde ele morava, ele começou a perceber que algumas crianças estavam com os dentes manchados, né? Umas manchas escuras, tanto que ele apelidou essas manchas como manchas do Colorado, né? E naquela época, ninguém sabia o porquê que isso estava acontecendo. Então, assim, foi feito todo um estudo epidemiológico em cima disso para saber, peraí, por que isso está acontecendo? Será que essas manchas vêm da dieta, vem do solo, vem do ar, vem da água? Então, em cima desse estudo, eles descobriram o flúor presente na água em altíssimas concentrações. Então, foi declarado na época lá uma fluorose endêmica, né? Então, foi descoberto que o flúor vinha da água, tá? Mas aí, por que esse flúor estava aparecendo na água? Naquela época, nos Estados Unidos, existiam algumas empresas, né, de minérios, então empresas que fabricavam, por exemplo, o alumínio. Então isso não aconteceu somente no Colorado, né?
existia uma outra cidade vizinha que as pessoas também estavam ficando, né, com os dentes escurecidos, então dentes bem acastanhados, né? E, na verdade, o flúor, ele foi jogado na água como um subproduto das empresas de minério daquela época, tá? Então, assim, ele foi descartado junto com os pesticidas, junto com os agrotóxicos. Só que, então, assim, ao mesmo tempo que ele era o vilão, que deixava os dentes bem acastanhados, né? Eles também perceberam que as mesmas pessoas que tinham os dentes escurecidos também não tinham cárie, né? Então eles começaram a pensar, poxa, peraí, vamos ver. Porque, assim, parecia ser uma substância interessante no quesito das cáries, né? Então, ao mesmo tempo, tinha o dente escuro e não tinha cárie. Certo. Tá? Depois foi descoberta a doença propriamente dita fluorose, né? Porque isso já é muito descrito pela nossa literatura que existe a fluorose. Então, o que é a fluorose? A fluorose é o excesso da ingestão do flúor e geralmente, assim, ela acomete os dentes descidos, pode acometer, mas geralmente aparece mais na dentição permanente. E existem vários graus de fluorose, desde a leve, né? São as manchas pequenininhas, né? Que às vezes a gente já pode até ter. Que são essas manchinhas mais branquinhas. E as mais graves, que são as manchas mais escurecidas, né? Então, um outro dentista naquela época, o Trendley Dean, né? Existe até hoje, né? O índice de Dean, que classifica, né, o grau de fluorose, né? E aí, naquela época, eles começaram a estudar assim, mas quanto de flúor seria necessário para eu não ter o manchamento dos dentes, mas ter uma proteção anticáries? Aproximadamente, eles colocaram ali uma dose de 1 ppm, tá? Lembrando que, assim, hoje as pastas de dente, a gente tem de 1.000 a 1.400 para mais de ppm numa pasta fluoretada, tá? Então, assim, a fluorose... Esse 1 ppm é na água, né? Hoje o que a gente tem de regulamentado, basicamente. Na água, a gente tem uma variabilidade, né? Então, assim, 0,7... não podendo ultrapassar 1,5, tá? Por quê? Na verdade, na água, né, assim, hoje nós temos o flúor na água. Para a água estar dentro do grau de potabilidade, ela precisa ter, teoricamente, entre 0,7 e, no máximo, 1,5. Mas quando eu fui ver no site da Funasa, varia de 0,6 a 0,8. Então, a gente tem basicamente 0,7 na água. Mas a dose de 1 ppm é naquela época. Eles, vamos estipular 1 ppm para a gente proteger os dentes das cáries, tá? E assim, na verdade, a fluorose ela vai acontecer geralmente desde a formação do dente. Então, aquela criança que já tem contato excessivo com o flúor, né? Desde pequenininha, geralmente a fluorose vai aparecer ou na dentição decídua ou na dentição permanente, com aproximadamente uns 6 anos, tá? Então, vamos passar aqui um pouquinho. Então, assim, pra gente desmistificar, o flúor, ele é anticariogênico? Sim, ele é anticariogênico, porém, o que acontece, né? Ele tem um efeito temporário e local, né? A gente tem que pensar assim, os nossos dentes, o nosso esmalte, ele é composto pelos cristais de hidroxiapatita. Então, quando a gente tem um meio bucal ácido, né? Hoje, pela nossa dieta, que é muito... modificada, as pessoas consomem muitos carboidratos, açúcares, né? A gente altera esse pH, então os ácidos produzidos, né, pelas bactérias que se alimentam dos restos alimentares, elas vão produzir ácidos que vão tirando os íons de cálcio do dente. E o que o flúor faz? O flúor, quando ele tá lá no meio bucal, ele vai formar, ao invés da camada da hidroxiapatita, vai formar a fluorapatita. Tá? Que substitui os íons hidroxila, né, ali da fórmula, tá? E aqui eu coloco aqui no slide. Então, assim, ele é anticariogênico? Sim. Efeito local e temporário. Mas tudo tem um preço. Às custas de quê, né? Por que nós continuamos usando o flúor? Então, eu gosto, assim, de dar um exemplo, né, do flúor, que eu gosto de comparar. Hoje a gente tem os desodorantes sem alumínio, porque a gente sabe que os desodorantes de aerosol, eles colocam o cloridrato de alumínio, que são os antiperspirantes. Metal pesado. E assim,
Tá, é legal você passar um desodorante que deixa você super sequinho? É legal, mas é bom pra tua saúde? Não é bom. O flúor é a mesma coisa. Ele tem um efeito temporário, mas ele não é bom pra tua saúde. Até porque, o que acontece? Hoje, o flúor, gente, ele tá em tudo. Não é só no creme dental. Não é só no creme. Então, assim, se fosse só no creme dental, né? Mas, assim, a maior fonte de exposição do flúor está no creme dental. Então, a gente tem aí um creme dental, os cremes dentais convencionais de 1.500 até 2.000 ppm, tá? Então, assim, o flúor tá na água, como a gente até comentou, né? O flúor está nos cremes dentais, tá nos alimentos, tá nos medicamentos. Tem vários medicamentos para adultos e para crianças que tem flúor na composição. Nos utensílios, então nas panelas de Teflon, né? A panela de Teflon tem uma substância super prejudicial que é o PFOA, que tem flúor dentro. E nos materiais odontológicos, tá? Então, o que a gente precisa entender, a cárie não é flúor dependente. A cárie, se fosse assim, hoje em dia, ainda a maioria das pessoas usa creme dental fluoretado. Se o flúor bloqueasse completamente a cárie, a gente não teria paciente com cárie lá no consultório, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender a causa da cárie. É uma doença multifatorial. Então, a gente tem que considerar várias coisas. A higiene do paciente, a dieta do paciente. Então, a gente hoje tem uma dieta que é muito processada, muito modificada, as pessoas consomem muito mais açúcares, e o açúcar é o grande vilão da cárie. Você deixando o teu meio bucal mais ácido, né, e você não tendo uma suplementação, porque o que eu preciso para o meu paciente? Suplementação, hoje é muito importante. O dentista suplementar, o médico suplementar, vitamina D, magnésio, cálcio, zinco, entre outras milhões de coisas que são essenciais para aquele paciente não ter cárie. Isso é muito legal, porque tem muitos cientistas que não sabem disso, que a gente pode também estar fazendo essa suplementação, né? Tá indicando para o paciente, tá estudando. Obviamente, né, nós precisamos de um estudo para isso, estar sendo capacitado para isso, mas sim, nós podemos também fazer esse tipo de suplementação para o paciente. Com certeza. A vitamina D, por exemplo, ela é essencial. A gente tem que ter uma vitamina D, eles dizem, né, que o ideal seria acima de 20, mas 20 é muito pouquinho. Deu acima de 70, 80, né? E é fundamental para a manutenção dos dentes e para a manutenção dos ossos, né? O sistema né? imunológico também é muito importante. Exatamente, eu até coloquei. Então, o nosso sistema imunológico, hoje, a gente vive um boom das doenças sistêmicas e das doenças autoimunes. Isso não é à toa. Nós estamos sendo expostos a uma carga altíssima de toxinas no nosso meio. Então, é assim, as pessoas às vezes falam assim, nossa, aquela dentista maluquinha, não gosta de usar flúor. Gente, o que acontece? Nosso corpo foi feito para lidar com bactérias, vírus, fungos, não com o excesso de toxinas. É claro que ninguém vai adoecer somente pelo flúor, não é isso. Mas o flúor é um dos fatores que adoece as pessoas, porque ele é, sim, uma neurotoxina. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, assim, aqui eu coloquei, né, quais são os principais fatores pelos quais a gente adoece. As toxinas, né, então a gente tem metal pesado, agrotóxico, cosmético. Os materiais odontológicos todos têm flúor, a gente não consegue tirar isso de dentro dos nossos materiais. Medicamentos, né? E o flúor também, ele age como um disruptor endócrino, porque ele vai mexer com glândula, ele vai mexer com questão hormonal. Vai mexer, tá? Desnutrição, estresse, infecções, problemas dentários em geral e a nossa poluição eletromagnética. Então, assim, nenhuma doença se desenvolve por um único fator. Então, o que a gente precisa pensar o flúor, ele é mais um dos fatores que está contribuindo para o adoecimento das pessoas. O excesso do flúor. Então, assim, eu preciso realmente usar um creme dental que tem tudo isso de flúor, tá? Então, aonde o flúor vai agir? Hoje, a gente sabe que o flúor, ele tem, né, uma afinidade pela nossa tireoide. Então, o que acontece? Para a gente formar os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4 principalmente, né, a gente precisa do iodo. Ele é fundamental para o bom funcionamento da nossa tireoide. Então, quando a gente coloca excesso de flúor, seja na alimentação, na água, na pasta, e vai somando, tem um efeito bioacumulativo, né?
Quando o hormônio vai se formar, ao invés dele se formar com o iodo, ele se forma com o flúor. Então, o flúor, por ser muito eletronegativo, ele desloca o iodo. O elemento que está no corpo em maior concentração é o que vai deslocar. Então, por que as pessoas hoje em dia têm vindo para o meu consultório com hipotireoidismo, hipertireoidismo, doença de Hashimoto? Hashimoto tá bem comum, né? Hashimoto tá, assim, bombando. Então, assim, ele vai deslocar, né, esse iodo. Então, principalmente quem tem doença autoimune não deve usar, em hipótese alguma, o flúor, né? Além de não usar o flúor na pasta, que é a maior fonte de exposição, o ideal é ter um filtro que também filtre o flúor, né? Vá trocando as suas panelas, faça toda aquela mudança, né, de hábitos para você ter uma saúde melhor, tá? E também, né, eu coloquei aqui até uma das maiores revistas médicas, que é o The Lancet, né? Em 2014, o flúor, ele foi considerado uma neurotoxina. Então, no Brasil, ele é considerado um medicamento. E no FDA, né, ele é considerado uma droga, né? Então, assim, além dele ter uma afinidade pela nossa tireoide, ele também tem uma afinidade pela nossa glândula pineal. Por que ele tem uma afinidade pela glândula? Porque ela também tem cristais de hidroxiapatita. O dente tem cristal de hidroxiapatita, mas a pineal também tem os cristais de hidroxiapatita. Então, ele vai se depositando nos nossos tecidos, na glândula pineal. Existem artigos que até demonstram que a glândula pode ir atrofiando, pode ir calcificando. E aí, o que a glândula pineal faz? Ela é importantíssima, né? Ela é responsável pela produção da melatonina. Sim. Então, ela regula o nosso ciclo aí do sono, vigília. Então, assim, hoje a gente vê também muitas pessoas com alterações de distúrbios do sono, distúrbios de atenção, crianças, né, hoje em dia, com um QI mais baixo. Hoje, eu até vi um estudo recente que a nossa geração, as nossas crianças, estão com um QI mais baixo do que os pais, do que os adultos. Então, isso é o efeito da toxicidade das coisas que nós estamos ingerindo cada vez mais. E a grande questão é que tudo isso é bioacumulativo. E muitas vezes passa da mãe pro feto, né? Exatamente. Então, essa é a questão também, né? Não só com a nossa geração, mas as próximas gerações que a gente está trazendo. Próximas. Porque também vai herdar um pouco de toda essa toxicidade que está acumulada, né? Exatamente. Então, eu falo que hoje, se a gente quiser ter uma saúde, a gente precisa repensar, a gente precisa ler rótulos, a gente precisa ver o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Sim. Tudo. Então, a gente tem que ler bula de alimento, de medicamento, tudo. Porque, assim, quanto menos carga tóxica você tiver, mais saúde você vai ter, né? É muito legal que você tocou nesse ponto, porque a gente hoje vem falando muito sobre o movimento do Clean Beauty, né, de beleza limpa, que é justamente você ter cosméticos, você ter produtos que sejam eficazes, que sejam, né, realmente cumpram com o propósito que eles têm, né, por exemplo, eu tenho uma hidratação da pele, tem, por exemplo, a ação, né, do creme dental, porém, sem gerar toxicidade, sem conter ingredientes que sejam potencialmente tóxicos. Então, é muito legal esse movimento e principalmente que as pessoas desenvolvam esse hábito, né, de começar a ler rótulo, de conhecer algumas substâncias que se deve evitar. Então, eu acho que é fundamental a gente, né, alertar isso para os nossos pacientes também, para quem a gente convive, né? Eu acho que isso é muito importante mesmo, assim, você fazer, você ter essa mudança dos seus hábitos, né, fazer, como você mesmo falou, né, tornar tudo mais clean. Então, comprar um produto cosmético que tenha menos metal pesado, porque maquiagem a gente sabe que tá lotado, tá né? lotado, né? O batom aí com chumbo, o né? Batom, então, o esmalte que você passa na unha. Aí, assim, até eu vi essa semana, né, em algumas postagens, assim, você faz isso, aí o tadinho do flúor, ele é o que tá te causando doença. Não é bem assim, é uma somatória de vários fatores. É isso que as pessoas precisam entender, né? Então, a gente tem que fazer realmente uma limpeza do nosso terreno biológico para a gente poder ter saúde, porque se a gente continuar fazendo, né, essa intoxicação aguda com o flúor, a tendência é a gente piorar cada vez mais, né? Então, agora pra gente falar de pasta de dente, né, o que eu indico, o que eu gosto.
Então, agora eu vou falar um pouquinho da pasta da Ozone Care, que eu também já uso já faz muito tempo. Então, assim, o que a gente consegue colocar na pasta para a gente poder substituir o flúor que não seja nocivo para nossa saúde, né? Então, aqui eu coloquei assim, o que deve ter numa pasta? A gente pode colocar os óleos essenciais, então, óleo de melaleuca, que é bactericida. A gente pode colocar óleo de eucalipto, que também é bactericida. Limão, cravo, canela, hortelã, pimenta. E o que a gente deve evitar, né? O flúor, né, como a gente já tá falando desde o início, tá? Os parabenos, os petrolatos, que também são disruptores endócrinos. O triclosan, que é um antibiótico também de amplo espectro, né? Hoje até nem se vende mais assim, sem receita médica, sem receita odontológica, né? E até é bem legal falar que o triclosan nos Estados Unidos, por exemplo, já existem, o FDA tem normas quanto à utilização, né? E é proibido a utilização do triclosan. E no Brasil, a gente não tem esse tipo de regulamentação, esse tipo de controle, né? Então, para nós fica um pouco mais difícil, porque a pessoa que não tem essa consciência, que não tem esse conhecimento, ela nem sabe que tem triclosan na pasta de dente, né? Que tem o parabeno. O parabeno também, a grande questão dele é a conservação, né? Porque ele é um conservante. Então, ele aumenta o tempo de vida do produto. Por isso que os fabricantes colocam muito os parabenos, né? Para, de certa forma, também ele torna o produto mais rentável. Sim, exatamente. É por isso que eu falo, a gente tem que ler a bula do que a gente está comprando. Porque hoje, né, assim, tá surgindo, as empresas estão cada vez mais estão se adaptando. Então, elas estão percebendo que elas estão perdendo o mercado, as pessoas estão procurando produtos mais naturais, mas nem tudo que está escrito natural ali é natural, né? Não, quer dizer que é totalmente biocompatível, não tem nada a ver, né? Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com os rótulos dos produtos, porque tem muitos rótulos que são... eles puro marketing. A gente, é puro marketing, né? Então, a gente falou do triclosan, do parabeno, o lauril éter sulfato também está nas pastas de dente como um detergente, mas também ele é uma substância alergênica, que a gente ele faz a espuma, né? Ele é espumógeno também. Então, a gente deve evitar ter isso na pasta de dente e também evitar qualquer tipo de corante. Hoje está muito na moda, né? Eu vejo muitas empresas fazerem pastas de dente com cúrcuma e carvão ativado. Eu falo que eu fico doida quando eu vejo isso, porque eu não questiono as propriedades dos curcuminoides. Eu sei que a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, mas a cúrcuma não foi feita para escovar o dente, porque ela promove manchamento. Tudo que é corante no dente promove manchamento, né? Então, não devemos usar pasta de dente com... mesmo que seja um corante natural, a cúrcuma vai manchar o dente. E as pastas que têm carvão ativado também são péssimas para o dente, porque as pessoas têm a falsa sensação, né? Eles colocam lá, pastas whitening, pastas clareadoras. Eu vou comprar porque clareia o dente. Não clareia o dente. Aquilo lá faz uma abrasão no esmalte dentário, super agressiva. E tira as manchinhas mais superficiais, né? O que clareia o dente. Que uma boa profilaxia, que a limpeza também vai remover. Exatamente. Né? Você não precisa ficar usando carvão, bicarbonato. E eu falo para todos os meus pacientes, não façam misturas caseiras de pastas naturais, porque tudo que é formulado existe todo um embasamento científico por trás, né? Então, são coisas que eu não indico, né? E hoje eu indico a pasta de ozônio, por quê? Né? Agora a gente vai falar basicamente das propriedades do ozônio. Então, a gente sabe que o ozônio ele é um potente oxidante, né? Hoje, eu não só uso, né, a pasta da Ozone Care, eu uso o ozônio para várias finalidades. Eu trabalho com odontologia, então eu uso o creme dental da Ozone Care, eu uso o ozônio gás, eu uso a água ozonizada para fazer cirurgia, canal, entre outras coisas. Mas assim, a ação terapêutica do ozônio, ela é fantástica, porque quando a gente pensa em cárie, a gente pensa em bactéria, né? E muitas das pastas que tem aqueles produtos químicos têm uma resistência bacteriana já. E o ozônio não, você não tem resistência ao ozônio. A gente fala de cárie, a gente lembra do Streptococcus mutans, né? Então, assim, quando a gente tá pensando no óleo ozonizado, por ele ser um óleo, ele é mais estável, então ele tem uma duração, né, vamos dizer assim, muito maior.
Você higienizando a sua boca com uma pasta de dente com óleo ozonizado, você vai ter uma ação bactericida. E não só bactericida, porque na boca as pessoas só lembram de bactéria, né? Mas a gente tem bactérias, a gente tem fungos, muito fungo na boca, tem vírus. Então, assim, o ozônio, ele trabalha em todos esses sentidos. Ele trabalha nas bactérias, ele é bactericida, fungicida, virucida também. Então, o que é muito legal de usar uma pasta com ozônio, né? Porque a gente pode trabalhar na superfície dentária evitando a cárie, então a gente, né, vamos dizer assim, a gente elimina aquelas bactérias. Causal, né? Um dos, né? Na higiene, porque tem que escovar legal, não tem jeito. Mas também, por exemplo, pacientes que têm problemas gengivais. Eu tenho um sangramento, né? Como que eu vou... Porque as pastas convencionais, elas não conseguem. Elas atuam basicamente nos cristais de hidroxiapatita, só. E o ozônio não. Então, aquele paciente que está com um sangramento um pouco maior, às vezes uma grávida está com uma inflamação por conta de uma gengivite gravídica, é muito legal você prescrever uma pasta com óleo de ozônio. E um outro ponto que a gente pode estar utilizando o creme dental com ozônio é aqueles pacientes que têm mucosite por rádio, por quimioterapia. Exato. Porque a mucosa bucal ela já está extremamente sensibilizada, né? Às vezes já está ulcerada, já está, né, com uma outra série de lesões. Então, o creme dental ozonizado, por conter o óleo ozonizado, os óleos essenciais, ela também vai auxiliar nessa regeneração dos tecidos e não vai ter esse efeito tão agressivo sobre a mucosa. Exatamente. Então, até o próprio ozônio tem uma capacidade de reepitalização de todo o nosso tecido. Então, eu coloquei as 5 principais, né? Então, o óleo tem uma maior estabilidade, ele tem essa ação antimicrobiana das bactérias, fungos e vírus. Ele aumenta a oxigenação tecidual, né? Ele diminui a inflamação e dor. Então, aquele paciente que se queixa muito de gengivite, tem problema periodontal, é muito legal usar a pasta. Eu tenho pacientes que usam a pasta, eu falo assim, olha, usa uns 3 dias depois e você me conta como é que você ficou. O paciente volta pra mim, doutora, você me deu uma pasta que faz milagre na boca, porque não sangra mais. É claro que assim, tem pacientes que a gente chama no consultório, tem que fazer o tratamento periodontal, tirar o tártaro, fazer toda aquela limpeza, né? E tem gente que acha que é normal ter uma gengiva que sangra. Gente, não é normal. Se você tem uma gengiva que sangra, não é normal. Então, tem que procurar um cirurgião dentista, né, para fazer o tratamento. Então, o que eu faço? Eu faço o tratamento com o ozônio no consultório para as cáries, para a doença periodontal. Então, eu lavo com água ozonizada. Eu aplico gás diretamente no tecido gengival para diminuir aquela inflamação. E aí eu falo assim, agora você vai usar a pasta de ozônio em casa para você dar continuidade no seu tratamento. E aquela gengiva, ela não sangra mais. O paciente não se queixa mais de inflamação. Então, assim, ele tem um efeito, para mim, que é fantástico. Então, hoje eu indico para todos os meus pacientes. É uma pasta de dente super clean, super limpa. A gente pode usar até grávidas, né? Eu atendo grávidas. Ai, doutora, posso usar essa pasta? Pode usar. Crianças podem usar a pasta com ozônio. Então, assim, ela não tem contraindicações. Patrícia, sabe alguns casos que eu tenho bastante no consultório também de melhora de hipersensibilidade dentinária. Também. Então, aqueles pacientes que têm muita sensibilidade, o gelado, né, não conseguem tomar um picolé direito, eles relatam que depois de utilizar o creme dental com ozônio, com óleo ozonizado, é fantástico, assim, reduz muito. E alguns até chegam a zerar. Né, com uso contínuo. Então, é outra indicação aí também para ter no consultório, né? Esse feedback, por exemplo, eu nunca tive, né? Eu não tenho tantos pacientes com essa queixa. Mas a gente vê cada vez mais, né, as retrações, as abfrações, né, na odontologia. Então, assim, existem alguns pacientes que têm realmente essa queixa, acabam apelando para outras pastas, que tem a tal da arginina, né, que bloqueia lá os túbulos dentinários, mas é até legal você comentar comigo, porque... Começa a observar que às vezes, né, a gente tem às vezes o paciente que faz o próprio clareamento, né, já coloca no kit, porque muitos dentistas têm trabalho com clareamento, sim. Então colocar no kitzinho o creme dental com óleo ozonizado já vai auxiliar bastante. Pra mim, eu falo que pra mim ozônio é vida. Eu, na verdade, trabalho com ozônio há
há um bom tempo. Eu comecei a estudar a ozonioterapia desde a minha época de faculdade, já me interessei pela ozonoterapia, e é aquilo, né? Tudo é uma curva de aprendizado. Então, eu era uma dentista que usava pasta de dente com flúor, eu prescrevia para os meus pacientes, e ao longo dos anos eu fui estudando e fui entendendo o porquê, né? Então, assim, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, eu não vou dar o flúor porque eu sou totalmente, vamos dizer assim, natureba. Não é verdade isso. Existe todo um embasamento científico por trás disso. Hoje eu trabalho dentro de uma área integrativa. Então, eu trabalho com médicos que são integrativos. Então, são pacientes que vêm para mim com muitas queixas de saúde, tá? Às vezes pode não ser a realidade de muitos dentistas, mas quem trabalha na área integrativa sabe como é. Então, a gente recebe cada vez mais as pessoas doentes às vezes com 2, 3 doenças autoimunes já instaladas. Então, aí eu explico, olha, você não deve usar o flúor por conta disso, então vamos migrar para uma pasta de ozônio, vamos trocar a sua panela, vamos mudar o seu filtro, mudar a sua alimentação, sua dieta, porque a doença é a somatória de vários fatores, né? Então, a minha ideia hoje como dentista, eu não gosto muito de rótulos, mas assim, como dentista integrativa, eu falo para os meus pacientes, a minha ideia é te devolver saúde. É te trazer os conceitos do por que não utilizar determinada substância, colocar essa substância, e eu só vejo melhoras nos meus pacientes. Então tá bom. Patrícia, muito obrigada pela tua presença. Eu acho que foi muito esclarecedor, tá? Trouxe bastante informação, bastante conteúdo. Eu acho que o povo vai adorar, tá? A tua entrevista do podcast. Em nome da Filosofia, a gente agradece a tua presença, né? Já deixamos ali o presentinho. Obrigada pelo presentinho. Muito obrigada, né, por tudo. Esperamos te ver, né, em breve aqui no nosso stand também. Com toda certeza. Eu sou consumidora assíduo aqui da Filozon. Então tá, pessoal, estamos encerrando o nosso tempo. E então vamos nos despedindo. Então tá bom, obrigada tchau, mais pessoal. uma vez.